Olá, o programa Teleuniversitária está começando. A globalização é um tema muito falado atualmente. Saiba hoje qual a sua relação com o comércio exterior na entrevista com o professor André Didoni. E no quadro Sua Saúde, saiba os males que podem afetar a sua coluna. Você sabe como são organizadas as categorias de veículo para tirar a carta? Saiba no quadro Seus Direitos. Dívida. Saiba quantas vezes você pode renegociá-la no quadro Seu Bolso. Não saia daí, o Teleuniversitário está apenas começando. Você tem uma dívida há muito tempo? Saiba agora quantas vezes você pode renegociá-la. Eu sou o professor Radamés Baroni, professor de Economia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Hoje vamos falar sobre algumas dicas de finanças pessoais. Vamos falar sobre renegociação de dívidas. Você pode renegociar a dívida quantas vezes quiser, desde que o credor aceite essa renegociação. Geralmente, os credores não aceitam. Quando você não consegue pagar na primeira vez, o credor certamente não aceita renegociar. Mas em alguns casos, é perfeitamente possível. Então, depende muito de o credor favorecer essa renegociação. Acompanhe agora a entrevista com Daniele Mendes e o professor André Didoni. Qual a relação da globalização com o comércio internacional? Quem vai nos responder é o diretor da Escola de Negócio da USCS, André Rubens Didoni. Olá, professor. Tudo bem. Quem propôs essa questão, evidentemente, tem interesse em saber o que é esta moda de globalização. No processo de globalização, que é o objetivo de integrar a economia mundial, o comércio internacional é a verificação prática ou a via prática de ocorrência da globalização. E como que funciona esse processo? Bom, os países do mundo não são autossuficientes. Não há qualquer país do mundo que produza tudo aquilo que necessita. Nem o menor país do mundo, que é o Vaticano, tem apenas 440 mil metros quadrados, produz qualquer coisa que ele precisa. Ele compra tudo na Itália. O mesmo o Principado de Mônaco, que tem lá a corrida de Fórmula 1, tem o circo, a exposição de pintura, tem o campeonato de tênis, tem o famoso cassino de Monte Carlo, mas não produz nada, ele tem apenas 1,5 km². Ele precisa comprar tudo na França ou adjacência. O Kuwait, aquele pequeno enclave que originou a Guerra do Golfo, tem um grande problema. Qualquer local que se perfura lá só existe petróleo. Parece incrível, mas o problema do Kuwait é a água. Ele também não produz quase nada do que precisa, ele precisa comprar tudo fora. Mesmo os países grandes, a própria Rússia, antigamente a União Soviética, que era o maior país do mundo, com 23 milhões de km², não produzia tudo o que necessitava. Nem Estados Unidos, China e Canadá, que tem mais de 9 milhões, não produzem. O Brasil, que é o maior do mundo numa porção de coisas, também não produz. Então, os países precisam se relacionar, trocando aquilo que eles produzem com facilidade por produtos que não poderiam produzir, o que seria muito caro para ele, com os países que produzem com facilidade e, em contrapartida, tem dificuldade de produzir o que ele tem aqui em excesso. Então, essa diferença nos custos de produção provoca o comércio internacional. Essa é a via prática de realização da globalização. É um processo que começou a se oficializar em termos de denominação a partir dos anos 60, que é quando se inicia a chamada Terceira Revolução da Humanidade. A primeira foi a Revolução Agrícola, cerca de 50 mil anos antes de Cristo, quando o homem se fixou à terra. A segunda é a Revolução Industrial, meados do século XVIII, quando surge a máquina a vapor e o tear mecânico, mudando as relações econômicas do mundo a partir da Inglaterra. E a terceira revolução é a tecnológica, a partir dos anos 60, que representa um grande avanço nas comunicações e na informática. E essa era da globalização, que coincide com essa terceira revolução, ela trouxe uma série de modernidades e esclarecimentos que o mundo não dispunha. Hoje em dia nós vemos ao vivo e a cores na nossa casa tudo o que se passa no mundo. Então a guerra deixou de ser engraçada, o americano não é tão esperto assim, da mesma forma como o japonês não era louco e nem o alemão era idiota. Então,
Nessa era da globalização, tudo se resolve rapidamente. O próprio Marshall McLuhan, um dos grandes papas da comunicação, afirmou que o mundo se transformou numa aldeia global, e é verdade. O mundo hoje é pequeno em termos de comunicação. Nós sabemos tudo que se passa em qualquer lugar do mundo, ao vivo e a cores. Isso é importante na era da globalização. Consequentemente, o comércio exterior se tornou mais importante em termos de identificação e de verificação. Nós temos hoje a China, que é um grande país exportador, o maior exportador do mundo hoje, seguido de perto pela Alemanha. E dado recente, né? A segunda economia mundial agora. Não é a segunda economia mundial ainda. Não? A nossa imprensa tem a mania de deformar as informações. No segundo trimestre desse ano, ela tem uma economia que seria a segunda economia do mundo. Mas considerado os 2 trimestres, o primeiro semestre do ano, ela ainda está cerca de 150 milhões de dólares atrás da economia japonesa, que continua sendo ainda a segunda do mundo. Nós só podemos afirmar se ela será a segunda economia do mundo quando terminar esse ano. Então, analisando esses 4 trimestres, nós vamos verificar se de fato ela passou o Japão ou não. Professor, existe o comércio de mercadoria, mas existe o comércio também de mão de obra? Existe. Que os fatores de produção, ainda a gente olhando o conceito antigo, natureza, capital, trabalho, empresa, estado e tecnologia, que é o fator de produção adicionado pela revolução tecnológica, a exceção da natureza e do estado, que não são móveis. O estado ainda pode mudar de tamanho, mas a natureza você não pode mudar, é aquela. Os demais fatores de produção são todos móveis. Depende desse fator de produção daquilo que a internacionalização da economia propicia, que é o surgimento de acordos econômicos regionais, tipo aqui Mercosul, NAFTA, ALAD, União Europeia, que permite que os países abram mais suas fronteiras e essas pessoas circulem livremente entre os países, facilitando a integração dessas economias.